Boa noite, sou o pastor João Marcos, sirvo ao Senhor na Igreja Evangélica Vida e agora, por causa desta pandemia do coronavírus, os cultos eles estão temporariamente suspensos, mas isso não quer dizer que nós não temos e não usaremos a oportunidade para falar do amor de Cristo. Então eu gostaria de te dar a boa noite, nessa noite de quinta-feira, dia 9 de abril de 2020. Eu gostaria de trazer para você uma palavra para um enlevo espiritual, para a renovação de forças, para que você tenha a capacidade de superação diante desta crise promovida por esta pandemia. Então, mas gostaria que você ficasse atento e eu vou oferecer a Deus um louvor, porque apesar de todas as situações que estamos vivendo, a gratidão ela não pode se ausentar em situação ou circunstância alguma. E eu estarei louvando o Senhor. Se você souber, você pode me acompanhar. Por que foi que eu nasci, se não for para te adorar? Porque eu estou aqui, Senhor, se não for para me prostrar? Quando estou aos seus pés, nem consigo me lembrar os momentos que passei, Senhor, para poder aqui chegar. Não permitas, ó meu Pai, eu me afastar de ti, pois não saberei viver sem tua presença, sem ti. Deixa te adorar, Senhor, eu só quero te adorar. Aconteça o que acontecer, eu nasci para te adorar. Deixa eu te adorar, Senhor, eu preciso te adorar. Tu és a razão do meu viver, eu nasci para te adorar. Quando eu estou aos teus pés, nem consigo me lembrar nos desertos que passei para poder aqui chegar. Não permitas, ó meu Pai, eu me afastar de ti, pois não saberei viver sem tua presença, sem ti. Deixa eu te adorar, Senhor, eu só quero te adorar. Aconteça o que acontecer, eu nasci para te adorar.
deixa eu te adorar, Senhor. Eu preciso te adorar. Tu és a razão do meu viver. Eu nasci pra te adorar. Deixa eu te adorar, Senhor. Eu preciso te adorar. Tu és a razão do meu viver. Eu nasci pra te adorar. Amém, amém e amém. Feche os seus olhos, eu gostaria de orar. Pai bendito, agora estamos na Tua presença e te pedimos que a Tua mão que está estendida venha nos alcançar. E neste momento de reflexão, de meditação, Tu esteja conosco e nos ensina, Senhor, nos faça entender aquilo que precisamos entender para que as nossas forças possam ser renovadas, para que a nossa fé seja acrescentada e o Teu nome venha a ser glorificado. Então, Senhor, fala conosco, no nome de Jesus Cristo. Deus está no controle. Isaías 43, versículo 13, diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há de que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? A mensagem principal de Isaías 43 é: você não deve temer, pois o capítulo inicia da seguinte forma, no versículo 1 desse mesmo capítulo diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Deus fala conosco, Deus falou para o seu povo, Deus fala conosco, Ele é o nosso Criador. Deus tem um cuidado especial e único por nós. Existe um conforto em saber que todos os que crerem vão experimentar o favor de Deus. Pois quando nos tornamos novas criaturas, passamos a fazer parte de uma estrutura que a base é a fé em Cristo. Precisamos ser capazes de entender a abrangência do controle divino, aceitar o controle de Deus para a nossa vida e compreender o que acontece quando Deus está no controle. Vamos meditar no fato de que Deus está no controle de todas as coisas, pois Ele é o Criador. Existem dois princípios importantes e fundamentais para se entender o que significa Deus estar no controle. Primeiro princípio, Ele pode interferir a hora que quiser, do jeito que Ele quiser e da maneira como Ele bem entender. Isso não quer dizer que Deus intervém no processo o tempo todo. Este é o primeiro princípio. O segundo princípio: Deus está no controle de todo o universo, incluindo o mundo, os anjos, também os demônios e o próprio Satanás. No Salmo 119, versículo 91, diz assim: conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Controle de Deus. Em razão de Deus estar no controle, Ele pode tomar qualquer atitude para fazer mudanças. Substituir, tirar, colocar, abrir, fechar, fazer, parar, mudar os procedimentos, as regras, as leis, no momento que achar
conveniente, porque Ele está no controle. Sua sabedoria e o seu poder são totais, a saber, primeiro, Deus está no controle do mundo espiritual. Isso inclui todos os aspectos, todos os espaços, principados, potestades. Deus está acima de tudo. Todas as ações do inimigo estão sob o controle divino. Segundo, Deus está no controle do universo. Foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Todas as coisas criadas seguem um rumo. As regras que lhes foi determinado por Deus, porque Deus está no controle. No Salmos 19, verso 1, verso 2, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Deus está no controle do universo. Você precisa acreditar nisso. A nossa confiança em Deus depende muito daquilo que nós sabemos a respeito de Deus. Então, Deus está no controle. Deus está no controle do mundo espiritual. Deus está no controle do mundo, do universo. Outra coisa, terceiro, Deus está no controle da história. Ele controla a história. No Salmo 24, versículo 1, diz assim: o Senhor pertence à terra e tudo que nele há, que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, Deus controla a história. Deus conhece a sua história. Deus sabe o seu caminho. Deus sabe quem você foi. Deus sabe o que você passou, as dificuldades que você enfrentou. Deus sabe o que está diante de você. E às vezes a gente não entende que Deus prepara-nos, tenta nos preparar para enfrentar aquilo que está diante de nós, que nós não sabemos, mas Ele já sabe. Então eu preciso entender que Deus está no controle. Deus está no controle do universo, Deus está no controle do mundo espiritual, Deus está no controle da história. Outra coisa, o homem constrói a sua história e, em consequência, surge a história das nações, mas Deus está no controle. Quarto, Deus controla o inexistente. Antes que algo aconteça, as coisas já estão sob controle divino. Ele controla a vida de cada ser humano antes do seu nascimento. No Salmo 139, versículo 16, diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. É Deus quem determina cada particularidade. No Salmo 139, continuando no versículo 13 até o 15, diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Deus tem controle de tudo. Aquilo que vai se formar, Deus já está no controle. Quando nós, você e eu, surgimos como feto no ventre da nossa mãe, Deus já estava no controle. Deus controla todas as coisas. Deus consentiu no nosso nascimento porque Ele tem propósitos específicos com as nossas vidas. Tudo tem o seu propósito, o nascimento tem um propósito, a doença tem um propósito, a morte tem um propósito, a pandemia tem um propósito. Tudo tem um propósito da parte de Deus. Nada acontece por acaso, nada acontece porque aconteceu de repente, não estávamos esperando. Não, para a gente pode não estar esperando, mas para Deus tudo tem um propósito.
para que os propósitos específicos que eles possam se cumprir, só depende de cada um de nós. Mas ele tem os seus propósitos. Deus está no controle daquilo que ainda é inexistente. Quinto, Deus faz tudo para nos favorecer. A gente, às vezes, diante das dificuldades que a gente enfrenta, diante das adversidades que nós enfrentamos, parece que Deus não quer nos favorecer, mas Deus faz tudo para nos favorecer. Estar com vida, trabalhando, caminhando, estudando, conversando, pensando, respirando, é o que Deus faz por cada um de nós. Ele permite isso. O ar que respiramos é Ele que nos concede, é Ele que nos favorece. É a graça de Deus, que ela é superabundante e nos favorece para respirar, para nos movermos, para existir, para conversar, para respirar, para pensar, para trabalhar. Atos capítulo 17, versículo 28 diz assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Deus, Ele está no controle, Ele faz tudo para nos favorecer. Nós precisamos entender Deus, saber, conhecer Deus, para que o controle dele possa nos favorecer em tudo que viermos a fazer. A Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas, sob o controle de Deus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não aguarde a bênção de Deus sobre a sua vida, para a sua vida, questionando, murmurando ou invejando alguém que é mais novo na fé e tem sido abençoado. Não fique aguardando ou questionando: será que eu vou ser abençoado? Será que eu vou sair dessa situação? Não pense dessa forma. Deus conhece todas as coisas. Enquanto o milagre não acontece, enquanto a bênção não chega, enquanto a resposta não vem, esteja com o seu coração alegre. Cante louvores, agradeça a bênção de Deus, a vitória de Deus com antecedência. Eu preciso confiar, e à medida que nós acreditamos, nós, como diz o ditado, nós colocamos a mão no fogo. Não, ele vai vir, não, vai ter a resposta, porque eu confio, porque eu sei quem é. Mas quando eu não tenho muita intimidade, eu falo: será que vai ser? Às vezes a gente não tem muita intimidade com aquele que prometeu. Então a gente fica nas hesitações, nos questionamentos, nas reclamações, nas murmurações, porque a gente não tem intimidade e não temos a convicção de que ele, aquilo que ele fala, aquilo que ele promete, ele cumpre. Deus conhece todas as coisas. Exalte o nome do Senhor, glorifique o Senhor, porque Ele controla todas as coisas. Existe um conforto em saber que todos os que creem em Deus experimentam o favor dele. É só uma questão de você acreditar. Ele vai lhe favorecer, pois quando nos tornamos novas criaturas, volto a dizer, passamos a fazer parte de uma estrutura que tem como base a fé. Precisamos acreditar, precisamos viver nesta fé. Se o Senhor é aquele que nos redimiu, não somente Ele traz a redenção, mas também tomará para si e fará de você o seu principal objetivo. Isaías 43, versículo 14, diz o seguinte: assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo Israel: por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus,
nos navios com os quais se vangloriavam. Se você acha que está perdendo, você está inferiorizado, você está perdendo o campo, calma, creia, espere, porque o Senhor, Ele virá no momento certo e fará com que os inimigos, Ele vai enviar para fora do seu alcance, porque Ele é Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Se você o aceitar como seu Deus, a gente, não, eu não preciso de Deus. Nós precisamos, a gente está vendo que a gente precisa de Deus. Agora, nesse momento de pandemia, a gente se sente indefeso. Por mais que eu tenha capacidade intelectual, mas o que vai me fazer vencer, superar essa pandemia se eu não acreditar em Deus, se eu não confiar em Deus? Ele é tudo que eu e você precisamos. Portanto, quando acharem que você está derrotado, já era. Deus irá com a vitória. Ele é o Santo de Israel, que fez deles um povo do nada, isso é, criação, ou melhor, pior que nada, e ele é seu rei, o que os possui como seu povo e governa entre eles. Saiba que Deus sempre está pronto para perdoar, para abençoar, para dar vitória, pois Ele quer cumprir os propósitos dEle em minha vida, na sua vida. Ele quer nos favorecer, mas eu preciso dar espaço para Ele. Porém, devemos sempre nos lembrar de que nós somos falhos, limitados, e que nós precisamos e dependemos da graça dele, do socorro dele, da presença dele, da interferência dele, do mover dele, da bênção dele, da vitória que vem dele para nós. Este é o único caminho. Devemos sempre reconhecer sempre os nossos pecados, as nossas transgressões, nos ajustar perante o Senhor. Então as promessas do Senhor sobre as nossas vidas, elas começam a se cumprir. Vamos aproveitar esse tempo de parada, que você está em casa. Acho que você e eu nunca ficamos tanto tempo dentro de casa como estamos agora. Mas aproveite esse tempo, procure conhecer a Deus, procure buscar a Deus, procure se envolver com Deus, se aproximar com Deus, porque nós precisamos dele. E a sua oração, a minha oração, ela muda as coisas. A oração muda as coisas. Então eu gostaria que você recebesse essa palavra ao seu coração e que você seja abençoado e que você seja alcançado. E assim que esse tempo de reclusão, de quarentena passar, a gente retorna e eu vou te convidar para você estar lá na nossa igreja. Os cultos vão acontecer às quintas e aos domingos. Pela manhã de domingo, aos domingos temos a escola dominical. Então, mas aguarde. Mas enquanto isso, nós vamos sempre estar aqui falando uma palavra de Deus para o seu coração, sabendo que Deus é Deus e nada foge do controle de Deus. Feche os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer por esse momento que estamos aqui. Pedimos a tua bênção, pedimos a tua graça, pedimos o teu socorro. Venha nos socorrer, intervenha, Senhor. Haja uma intervenção tua nesta situação, porque há muitos que estão preocupados, angustiados, porque eles não sabem o que vão fazer. São pessoas que estão na área da informalidade e que dependem de estar em contato com as pessoas para produzirem sustento para a família. Então, Senhor, vem com a tua intervenção, com a tua bênção, para a glória e louvor do nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Eu posso voltar aqui, a estar aqui a qualquer momento, mas certamente, se Deus quiser, na próxima quinta-feira eu vou retornar para, junto com você, meditar, refletir um pouco
da grandeza, da graça, do amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe hoje e sempre.